A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero desejar uma boa noite aos amados irmãos, às irmãs. E neste momento oportuno, onde Deus nos dá esta oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor João Batista. E quero deixar aqui como reflexão para nós, neste início de noite, uma passagem muito conhecida dos irmãos. E antes de nós iniciarmos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, Deus bendito. Em Teu nome, Jesus, queremos entrar em Tua presença. Ligar agora, Deus Pai, as nossas vidas com a Tua vida no Teu reino. Pai, peço, Deus Pai, o auxílio do Teu Espírito Santo, para que nós, Pai, possamos, Deus Pai, entender, compreender a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, através desta passagem que vamos ler agora, refletidos, Pai, onde a Tua palavra fala que ela é a verdade e nós temos esta certeza também. Ouve a nossa oração, assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Nós vamos estar lendo do 22 ao 36. Possamos abrir a nossa Bíblia e acompanhar a leitura, como está proposta para nós. E desde já, quero agradecer a oportunidade, Que Deus assim venha nos abençoar, e sou muito grato a Deus por compartilhar um pouco da palavra, assim matando um pouco da saudade dos irmãos, não que estamos, vendo um ou outro, mas podemos sentir a presença santa do nosso Deus. E é bom porque é sempre agradável falar da palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 36. Amém? Jesus anda por sobre o mar. E eu tenho como título desta mensagem, nesta noite, Vento ao contrário. É o título da mensagem. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos pelos embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-se andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Exclamaram: é um fantasma! E tornados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe
e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cresceu o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? E nesta passagem nós vamos ver a situação entre Jesus, representando Deus em espírito, e a outra situação, homem, onde foi tremendamente assim chamado a atenção, severamente. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, nem sempre a tempestade é para afundar o seu barco. Muitas das vezes ela vem para testar a sua fé, para te fazer andar sobre as águas. Isso foi de Jesus para com Pedro. É claro que ele tinha mais pessoas, tinha mais discípulos. E no momento oportuno, que Jesus assim deixou, o que a palavra de Deus fala aqui? Jesus saiu para ir ao monte orar. Interessante que, coincidência ou não, é mais ou menos comparando ao nosso horário de hoje. Já começar a noite. E nós estamos no início de uma noite. E interessante que faz lembrar também de uma situação de fé, onde nós podemos aprender com uma mulher. Mulher esta que nós aprendemos e sabemos quem é ela. Uma mulher de Sunem, sunamita. Deus às vezes deixa algo acontecer para conosco para testar a nossa fé. Ver até onde a nossa fé está firmada e em quem ela está firmada. E Deus, a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada segundo, a cada fração de segundo, Ele testa a minha fé, a tua fé. E fé é esta, gente, que nós temos que crer, confiar somente. Não importa a multidão, como aquela mulher do fluxo de sangue, relatado lá no Evangelho de Lucas. Somente se eu tocar a orla da veste de Jesus, serei curada. Interessante que a fé dela foi contemplada. Gente, e assim Deus está fazendo para conosco e faz para conosco. Nós temos que confiar. Nós falamos, nós pregamos, nós falamos das boas novas e levamos as boas novas a quem tem sede. E quem tem sede, beba. E quem tem fome, coma da palavra de Deus, porque ela é verdade. Não é isso? Jesus falou o que lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus. Interessante, E assim junto a essa passagem, Deus testa a fé de Pedro. Em um dado momento, Jesus reverentemente repreende Pedro, severamente. Interessante, mas ele fala, homem de pequena fé. Mas como eu estava falando, as ondas podem vir contra nós. O vento também pode ser ao contrário. Mas se nós estivermos Jesus no barco e convidar Ele para sempre estar junto conosco, não devemos temer a nada. É um versículo que eu muito gosto, eu tenho paixão por este versículo da Palavra de Deus, onde o autor é desconhecido, mas eu gravei ele no meu coração e na minha mente, porque a gente que somos cristãos e professamos a mesma fé em Cristo Jesus, nós temos que ter sempre algo guardado dentro de nós, na nossa memória e no nosso coração.
Em Hebreus 13:6, ele fala que nós devemos ter ousadia em falar, que ele é o nosso ajudador e nós não temos medo naquilo que o homem poderá nos fazer ou vier nos fazer. O homem este, seja ele na lei natural, na lei espiritual. Gente, nós não podemos temer. Com Jesus somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Amém? Interessante que, lembrando lá de Sunamita, lá de Sunem, Sunem no hebraico, no original, ele nos dá o entendimento que é um lugar de repouso. Para você ter um pouco de entendimento. Sunamita, quem foi Sunamita, quem era Sunamita? Segundo a Bíblia, nos menciona, e a mulher só nos mostra que ela era da cidade de Sunem, mas não fala que o nome dela é Sunamita. Sunamita porque ela era de Sunem, e Sunem vem ficar num lugar bem montanhoso, né? Que é interessante que... Mas o que eu quero dizer nisso tudo é sobre a fé. Gente, fé é uma coisa onde nós temos, cada um de nós temos a nossa fé. O mundo também tem fé, o mundo também crê. Mas a nossa fé é testada a cada momento, a cada instante, como eu falei. E o que eu quero deixar bem frisado para você, para mim, para nós, nesta noite, gente, Deus nos testa a cada momento, a cada instante também. O apóstolo Pedro foi assim testado por Jesus Cristo. Não permita se abalar pelo tamanho das ondas. Pedro falhou na primeira vez, quando foi severamente repreendido. Homem de pouca fé. Seja firme, perseverante em sua fé, lembrando sempre que quem comanda o nosso barco é Jesus Cristo. Com Ele a bordo no nosso barco, o nosso barco nunca vai afundar. Pode vir as ondas, tamanho que for, pode vir as circunstâncias, mas eu e você não seremos atingidos. Porque a minha fé, a tua fé, irmão e irmã, nesta noite que você tem a oportunidade de me ouvir, está firmada na rocha eterna que é Jesus Cristo. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Assim também, a Sunamita podia estar entrando em desespero, essa mulher lá de Sunem, que é lugar de repouso. E a palavra de Deus fala lá, nessa passagem, entre ela e Eliseu, um homem de Deus. Se a gente pararmos para pensar, interessante a Sunamita, a gente vemos lá naquela passagem que em momento nenhum ela entrou em desespero, em momento nenhum ela entrou em pânico, em choque. Ela somente depositou a fé naquele quem ela cria, onde nós cremos hoje também, nos dias atuais. Isso para nós hoje é prova da existência de Deus desde os nossos antepassados, desde os nossos patriarcas, desde o primeiro homem, Adão. Assim vem com Abraão, Moisés, Josué e as 12 tribos. Até onde chegou em Jessé, que é a raiz de Davi, onde Deus nos deu Jesus Cristo. Ele que esteve sempre conosco e estará sempre para conosco. Basta eu e você crer e colocar a nossa fé em exercício e praticá-la. Amém? Aquilo que eu não pude falar nesta noite, neste início de noite, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja completando no teu coração. Mas uma coisa
eu quero deixar aqui para você. Pode vir o vento ao contrário, porque para Jesus nem o vento foi a favor, não é isso? Então, gente, se nós estivermos mesmo com a nossa fé firmada, alicerçada na rocha eterna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada poderá nos abalar. A nossa fé vai ser fé transformada, vai ser fé inabalável. Lembra daquele hino? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, a cada dia, a cada momento, a cada instante, Deus está te dando a oportunidade de crescer, de fé em fé, de glória em glória. E poderemos estar um dia junto com Ele, lá no céu, contemplando a beleza, a formosura, a lindeza que o nosso Deus é, através da pessoa de Jesus Cristo. Tenha uma noite de paz. Que as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a paz que só Ele pode te dar, e o amor de Deus seja contigo, constante na sua vida, na sua família, com seus entes queridos, e as doces consolações do Espírito Santo seja para todo sempre, na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Amém. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde de todo mal.